Beleza. Então, estamos aqui no Lajedo Soledade, distrito de Apodi, RN. Nossa região aqui é onde se encontra a maior exposição de rocha calcária da Bacia Potiguar. Das maiores exposições de rocha sedimentar, né? São rochas geológicas com datações de milhões de anos. Segundo a geologia, a nossa região foi coberta pelo mar raso, que recuou devido a alguns sorrigimentos geológicos. A geologia fala que aqui era mar na era mesozoica, do Cretáceo Superior. A era mesozoica, segundo os relatos, é entre 85 a 140 milhões de anos atrás, quando falamos também da Pangeia. Aqui era mar antes da separação dos continentes, africano e sul-americano. Então aqui o mar recuou e se formou uma grande exposição de rochas sedimentares, onde depois veio muitos grupos predominantes, né, que habitou aqui na nossa região, muitos grupos pré-históricos, né, uma concentração de cultura indígena. Então, sobre essa região aqui que a gente estamos, Lajedo Soledade, aqui foi a habitação de índio. Então esses grupos de caçadores, na verdade, o objetivo maior deles era sobreviver, né? Sobreviver da caça. Mas só que no meio desse tempo, essa cultura, esse grupo deixou as suas memórias gravadas sobre a formação geológica que nós vamos conhecer. São uma grande concentração de pinturas rupestres, com datações de 3 a 5 mil anos, segundo a arqueologia. Esse povo deixou sobre os paredões rochosos uma grande concentração de pintura rupestre, que, segundo os relatos dos arqueólogos, essas pinturas podem ter sido parte de um ritual sagrado dessas famílias, desses caçadores sobre aqui o Lajedo. Mas também não afirmamos, provavelmente, porque são pinturas de 3 a 5 mil anos. Então quem somos nós de afirmar? Provavelmente que seja pinturas feitas por sangue de animais, gorduras vegetais e óxido de ferro. Óxido de ferro é esse material aqui, que eu posso até apresentar para vocês. Esse aqui, que é um minério que tem sobre o nosso solo. Nosso solo é bastante escuro, que é rico em ferro, óxido de ferro. Então eles pegavam esses materiais, quebravam, esmagavam e misturavam com sangue de animais e leite de planta, que no caso seria gorduras vegetais. E com o próprio dedo ou provavelmente um galho de planta, eles conseguiram deixar as suas memórias gravadas sobre a pedra. A gente vai nos aproximar para aquela ponte lá e nós vamos ver. Essa deformação rochosa tem função de quê? Então, toda essa característica que a gente percebe sobre a pedra, isso aconteceu devido à erosão, movimento de água, né? Correntezas que foi cavando, esculpindo, formando labirintos, cânions, ravinas, cavernas, tudo ação erosiva, né? Que fica dentro do intemperismo químico, né? Mas também o intemperismo físico, que é a ação do sol, o vento, o calor, contribui também para abrir gretas de contração, né? Que são as rachaduras, que no popular, as rachaduras que dá na pedra, que chamamos de greta de contração. Então o sol contribui para esse trabalho. Então essa deformação aqui é provável que tenha alguns milhões de anos.
É uma rocha, digamos que é geológica, né? Geológica. Quando fala geológica, podemos afirmar que é de milhões de anos. Segundo a geologia, essa formação é de 90 milhões de anos, quando formou após o recuo do mar, que o mar recuou após a separação dos continentes. Então todas essas saliências aqui é em função do fluxo de água, né? Exatamente, exatamente. Eu vou até aproveitar os caminhos feitos pela água, bem profundo que tem aqui. Olha só, aqui nós estamos sobre uma ponte que faz a travessia de uma ravina. É um caminho um pouco profundo que foi totalmente esculpido pela ação erosiva. Grande quantidade de água que foi ganhando peso e foi esculpindo, cavando, aprofundando, formando esses caminhos. Então todo esse afloramento aqui de capoeira, ele é formado por sedimentos, restos de animais marinhos, né, que formam uma rocha sedimentar. Então bem provável que se nós, em outra região, quebrar essa pedra, é possível encontrar caramujos, conchinha, ouriço. Então são animais que se encontram na praia. Um dia foi praia. Isso aqui então deixa bem evidenciado que o mar já esteve aqui e houve recuo. Isso, exatamente. Aqui na verdade é provável, né, que aqui foi coberto por um grande volume de água. E por encontrar sedimentos, né, de águas marinhas, então são provas que aqui um dia foi coberto por praia. Mas a geologia fala que a praia seria um mar raso, né? Seria um mar raso, porque esse mar cobriu, segundo a geologia, entre 55% a 70% do Rio Grande do Norte. O mar não alcançando Paraíba, porque na era Mesozoica, segundo os relatos, a era Mesozoica era quando os dinossauros habitavam a Terra. E aqui nessa época era mar, por isso que não encontramos dinossauros. Mas já em Souza, na Paraíba, lá é encontrado pegadas, né, fossilizadas no solo de dinossauro, porque lá era uma região alta e que o mar não alcançou, mas aqui era totalmente coberto por águas marinhas. Nós vamos descer? Isso, vamos descer. Aqui chamamos de ravina. É um espaço profundo, cercado por paredões de pedras. Aqui embaixo, que a gente vai descer agora, a gente vai encontrar pinturas.
lançamento. Aqui a gente damos início às pinturas, os registros de antepassados. Aqui é uma arte rupestre, uma arte pré-histórica. Segundo os arqueólogos, essas pinturas têm uma datação de 3 a 5 mil anos, sendo assim antes de Cristo. Existia sobre a região uma grande riqueza de animais pré-históricos. E esses animais eram o alimento dessas tribos, dessa cultura que habitou essa região. Só que no meio desse tempo eles resolveram fazer essa arte aqui, não imaginando que ia ser tão conhecido. Essas pinturas, como eu falei no início, provavelmente pode ter sido um ato sagrado, como um ritual de passagem e de sobrevivência dessa cultura aqui no Lajedo de Soledade. Então aqui a gente percebe mais pinturas que, se a gente observar direitinho, ali parece o desenho do peixe e outra parte de peixe, que também de repente não é estranho a gente encontrar desenho de animais, por exemplo, de peixe, porque era o alimento deles, né? Então algum desses de animais ou de peixe pode ter chamado a atenção deles, e pela admiração do animal ou do peixe eles tentaram desenhar sobre a pedra, né? Isso são hipóteses, nada comprovado. Essas pinturas de 3 a 5 mil anos, mas Serra da Capivara no estado do Piauí tem as pinturas mais antigas, né? Você visitou lá ou não? Foi. As pinturas de lá tem quantos mil anos? 12? 10, 11, 12 mil anos. Existem resquícios de fogueiras humanas datadas de 30, 40 mil anos. A ocupação naquela região está comprovada aí uma ocupação naquela região de 30, 40, 50 mil anos. Serra da Capivara, São Raimundo Nonato. E Sítio das Sete Cidades quase que é a mesma coisa. Agora o que me impressiona é a semelhança, sabe, nos desenhos. Lá no Sítio das Sete Cidades tem uma parte que é denominada dos 6 dedos. São pegadas deixadas por eles das mãos, sabe? E nessa mão 6 dedos. Eu vi na Chapada Diamantina também, eu até perguntei ao guia que estava comigo lá na Chapada Diamantina, o registro também de mãos. Aí ele falou que provavelmente deveria ser uma demarcação territorial, porque em cada local com esse tipo de cobertura é onde a gente encontra. E lá nas 7 cidades tem vários pontos, sabe, dessa maneira, assim, com uma certa cobertura. Ela quer dizer que provavelmente eles deveriam ficar ali cada um tinha seu espaço, e nesses seus espaços eles demarcavam com determinados símbolos, né? A própria mão. Quer dizer, então, muito impressionante isso. Só para dar uma acrescentada aí, essa história de lá é basicamente parecida com essa, porque os carimbos de mão que tem aqui no Lajedo de Soledade, a gente acredita que pode ser essa marcação de território, mas também a gente acredita que de repente seja algo pelo lado de símbolo, a sua identidade, né, representando a sua pessoa. Por exemplo, você chega num painel de pintura dessa e vê um carimbo de mão. Imagine como não existia escrito e o carimbo de mão pode ter representado como assinatura, né?
Faz sentido. Pô, Nada... a gente vê hoje nos grupos de pessoas que picham, sabe? Cada um tem um símbolo, É. né? E É, é bem provável que são várias, seja por aí, né? são várias suposições, né? Pô, muito legal, pô. É. Fantástico. Com relação à pintura rupestre, nós só temos essa ou existem outras? Aqui a gente vê essas duas pinturas aqui e a gente vai retornar a outra trilha, certo? Tem pinturas aí também? Tem duas aqui, duas. Eu vou até aqui tentar pegar elas. Tem essa aqui que lembra um desenho de um calango, um lagarto, um réptil. Aqui. Aí a gente vai retornar a outra trilha onde a gente vai conseguir ver em média de mais uns 7 painéis de pinturas com direito o desenho da arara, que é o nosso símbolo do local. Nós estamos numa área de preservação que na verdade dá o nome de araras. De todas as pinturas encontradas no Lajeado de Soledade, a arara foi apontada como a mais significativa, a mais importante, a mais bonita, uma arte brilhante. Então ela foi escolhida para representar como símbolo, né, marca. Isso aqui é quase que um cânion, né? O cânion nosso, para nós aqui o cânion ele é mais estreito e mais profundo. E existe? Existe. Na verdade o lajedo é composto de fendas, ravinas, cânions, abrigos. E que tal parar aqui e retornar lá? Não, aqui Ou agora, pode? não, agora nós vamos parar, só vou mesmo só, agora eu filmei, agora... Não, estou usando aqui, tá? Ah, pode parar. Aqui em cima. Isso. Ok. Então fizemos essa parte aqui, que a gente passou para lá, na pontezinha, a entrada do parque arqueológico. E agora nós vamos dar continuidade a outra trilha. Isso, exatamente. O mar d'água que virou um mar de pedra. Um leito rochoso, né? É. A água se foi, deixou a sua marca. A marca que a água deixou que vai durar por milhões de anos. Caminhos profundos. Incrível. Existe algum animal que habita essa região aqui? Rapaz, é mais o lagarto. De repente, em alguns momentos a gente pode ver cobra também. Peçonhenta? Não, é mais a tabuleiro. Cobra de... Sem peçonha? Isso aí. Não traz, Porque não... de repente não tem animal porque não tem água, né? Não... Nem em época de chuva. Alimentação para esses animais não tem, né? Então eles não habitam, né? Em época de chuva isso aqui não alaga. Isso, tem muitos pontos que enche, que forma até banho, né? Mas na verdade aqui é mais água corrente, né? Principalmente por esses caminhos. Água corrente. E a água seca muito rápido, porque essa rocha é uma rocha bastante porosa. Então absorve a água. E outra coisa, essa formação aqui ela tem mais de 100 metros de profundidade. Então há muitos espaços profundos abertos, onde essa água vai a caminho deles.
vermelho danificado. Estamos aqui na trilha principal do Lajedo, onde a gente vai ver um desenho que acreditamos que é o desenho da arara, que representa como símbolo para o sítio arqueológico. Então vamos chegar até esse desenho da arara. Então, aqui chegamos. Chegamos aqui num dos principais painéis de pintura, que é o painel da arara. Isso. A arara é essa pintura aqui. Veja o bico grande, arredondado, a gente vê as asas abertas e a cauda muito grande. Então essa é a famosa arara. Aqui o desenho do papagaio. Aqui tem mais outro desenho. Esse aqui. Aqui é outro. Então esse painel aqui é muito fascinante. As pinturas mais belas do Lajedo. Tem outras pinturas aqui embaixo que a arqueologia não conseguiu decifrar. Não imagino que seja. Mas essas aqui são desenho de pássaro. E também o painel de pintura apontado como um cartão postal de visita. Visitou um sítio arqueológico, Lajedo Saudade, não conheceu. Esse painel é como se não tivesse vindo. Essa pintura aqui, segundo a arqueologia, é a centopeia. Aqui é o desenho da arara. Outra arara, só que essa aqui tá com as duas perninhas. E essa aqui não tá. Então aqui a gente vai mais adiante, onde a gente vai ver uma grande concentração de gravuras. Uma arte rupestre um pouco diferente das pinturas. Você vai lá? Pode ir fazendo Isso. pra mim, fazendo um favor, que eu Beleza. vou fotografar aqui embaixo. Beleza. Pode ficar à vontade aí. Olha só essa parte aqui.
Aqui na verdade o que chama a atenção são esses traços. Uma grande quantidade de gravuras nesse piso, né, vermelho. Essa parte vermelha, segundo os arqueólogos, é chamada de pigmentação do óxido de ferro. E aqui são carimbos de mãos, provavelmente o desenho de um pássaro. E o que a gente vê aqui são carimbos de mãos. Carimbo de mãos. E aqui uma lagartixa. Uma lagartixa que não é pré-histórica. Não é pré-histórica. Mas é uma lagartixa mansa. Ela não é tão brava não. E aqui a gente vê bastantes traços, gravuras. Provavelmente essas gravuras podem ter sido uma forma de amolamento de machadinha, flecha, lances. Mas também acreditamos que pode ter sido eles contando. Contando algo do dia a dia deles. Contagem de pessoas, de animais, dias,